Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Virada Empresarial, o lugar perfeito para você, empresário que quer potencializar o lucro da sua empresa. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você tirar a sua empresa do caos financeiro. Eu vou te revelar como um erro silencioso que impede o seu lucro real e que, mudando apenas uma atitude, você verá que vai começar a sobrar dinheiro no seu caixa de verdade. Eu sou Mariane Araújo, especialista em gestão estratégica e finanças, e vou te ensinar o passo a passo para você tirar a sua empresa do sufoco, né? Já que eu já vi e já vivi isso na pele. Eu já tive uma indústria que eu comecei do absoluto zero e eu já tive que pegar empréstimos, eu já me vi no sufoco apagando incêndio e eu consegui, né, através dessa ferramenta que eu vou entregar para vocês, ver a minha empresa prosperando. Se a sua empresa não está vendo dinheiro em caixa, é porque você nunca fez isso. Mas, afinal, o que é lucro real? Porque muitas empresas confundem isso, né? Então, o lucro é tudo aquilo que você vendeu, faturou, descontou todos os seus custos, as suas despesas, tais como os custos diretos, né, da própria matéria-prima, custo com frete, custos indiretos como impostos, comissões, despesas administrativas, despesas operacionais, financeiras. Após descontado tudo isso, o que sobrar é o seu lucro. E as pessoas costumam confundir com o lucro é o que sobrou no meu caixa ou o lucro é o que eu faturei. Não, faturamento é tudo aquilo que você vendeu, isso é faturamento. Caixa é aquilo que realmente te sobra no seu caixa, que não é o seu verdadeiro lucro. Uma vez que você vende com prazo, você compra com prazo, os prazos acabam sendo distintos, então o valor que você possui no caixa não vai ser o valor do seu lucro, então são duas contas diferentes. E hoje nós vamos falar especificamente do lucro. Essa confusão, né, ela acaba acontecendo porque muitas vezes, né, você proprietário olha para o seu saldo bancário e você vê, mas a minha conta ela está positiva. Só que como a sua empresa ela não trabalha com projeção, hoje ela está positiva, porém tu tens todos os pagamentos para fazer no decorrer do mês. Então pode ser que daqui a 10 dias ela esteja negativa. E é o que acontece muitas vezes com muitas empresas que eu tenho atendido, né? Eles entram o dinheiro no caixa, às vezes até gasta com alguma coisa de forma desnecessária, algum custo desnecessário, porque não tem previsibilidade do seu caixa, ou seja, não sabe o que vai ter para pagar amanhã, não tem esse controle do que vai ter para pagar amanhã, depois, daqui 10 dias. E quando chega no dia do pagamento, muitas vezes não tem caixa, não tem dinheiro em caixa. Então, isso torna-se dificultoso no sentido de onde está o meu lucro, né? E também de saber se a sua empresa ela é sustentável, ela é rentável. Então, para maior clareza, né? Faturamento, tudo aquilo que você vende. Caixa é a diferença daquilo que entra e sai do seu banco, do seu caixa financeiro. E lucro é efetivamente o que sobra após você efetivar as vendas, descontar todos os custos e despesas, o que sobrou é o seu lucro. Um exemplo prático que eu vou trazer aqui para vocês, né? Por exemplo, a empresa teve um faturamento, a sua venda efetiva é de 100 mil reais. E ela teve de custos, entre custos fixos, variáveis, entre todas as suas despesas, totalizaram 90 mil. A sobra disso é 10 mil reais. Teoricamente, ela gerou 10 mil reais de lucro. Só que o seu caixa está negativo. O que acontece? Ela pode ter vendido com maior prazo e comprado, adquirido materiais e todas as suas despesas com menor prazo.
E isso fez gerar um desencaixe financeiro. Só que não significa que a empresa não teve lucro naquele mês. E aí eu te pergunto, né? Por que ter clareza do seu lucro é tão importante para a sobrevivência do seu negócio? Quando você analisa seus números, você sabe tudo que entra, tudo que sai, você tem esse controle, você tem um farol, né? Você está dirigindo um carro com farol. Quando você não possui isso, é como se você tivesse de olhos vendados. E o que isso gera? Às vezes, com os olhos vendados, você não vai enxergar o seu painel apagado. E daí pode acabar o combustível. E isso é muito importante porque quem não sabe se tem lucro, não sabe se a sua empresa vai durar 3 meses ou 3 anos. E é por isso que eu trago até um dado muito importante aqui para vocês. Uma pesquisa feita pelo IBGE constatou que 60% das empresas que abrem, elas não aguentam ao 5º ano de vida, elas fecham, elas entram em falência. E daí eu te trago uma questão, né? Você sem clareza dos seus números, a sua empresa está em grande risco. Aí você pode estar se perguntando, mas por que eu vou investir tempo que eu não tenho e dinheiro que eu também não tenho para conhecer com clareza os números, o verdadeiro lucro da minha empresa? Porque se você parar 30 minutinhos na sua semana para conhecer o verdadeiro lucro da sua empresa, o verdadeiro resultado que ela te gera, você vai conseguir recuperar ela em tempo hábil. E isso eu consigo te dizer com propriedade porque eu vivencio isso junto com os meus clientes e a gente consegue corrigir a rota. Então é por isso que eu quero te trazer hoje essa ferramenta que vai te trazer clareza dos teus números e vai te fazer seguir o caminho correto. Controlar os seus números, o seu verdadeiro lucro ou às vezes até prejuízo, vai permitir que você corte um custo aqui, gere uma nova receita do outro lado. Controlar os seus números, controlar o seu lucro, ele permite que você saiba como renegociar as suas dívidas, tenha objetivos de crescimento, saiba o que efetivamente você precisa cortar de custo ou despesa. Então, cada hora gasta com custo, que para mim é um investimento, né? Você economiza com prejuízos e estresse futuro. E se eu não acompanhar e não ter essa clareza dos meus números, o que acontece, né? Você acaba vivendo numa ilusão de caixa cheio, porque hoje você tem caixa, mas amanhã qualquer custo que aumente rapidamente, qualquer mudança econômica que aconteça, né? Como a pandemia que nós vivemos há alguns anos atrás, ela facilmente pode quebrar o teu negócio. Existe uma pesquisa, né, que ela foi feita pelo Sebrae, que ela diz que 82% das empresas que fecham, elas não sabem se a sua empresa dava lucro ou prejuízo. E qual o melhor momento, né, para começar a avaliar esses números, para saber se a sua empresa ela está dando lucro? Não existe momento ideal, a hora é agora. Então, já que nós estamos aqui, você está aqui comigo acompanhando essa aula, vamos começar juntos. Não precisa ter planilha, muitas vezes você nem conhece ou entende de planilha, não precisa quebrar a cabeça com isso. Dá pra gente começar com uma anotação de caderno, onde você vai colocar ali a tua venda de todo mês, né? Por quê? Porque o ideal é fazer essa apuração mensalmente, onde você consegue rapidamente corrigir a sua rota. Então você coloca o valor da tua venda mensal, né? Foi 500 mil, foi 100 mil, o valor da tua venda mensal. Deduz ali todas as suas despesas e daí entra aluguel, as empresas que fazem esse tipo de acompanhamento, né? Existe uma pesquisa que comprova que elas crescem 2,7 vezes mais por conta desse acompanhamento e dos ajustes que ela vai fazendo no decorrer do caminho. Eu vou trazer aqui um exemplo, né, um caso de um cliente meu.
O que ele fazia? Ele não tinha controle nenhum dos seus números. Primeiro que ele misturava as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Então, era tudo uma conta só que fazia o pagamento. O cartão de crédito era um único cartão. Então, primeira coisa que nós fizemos foi separar pessoa jurídica da pessoa física e estipular um valor de prolabore para que ele tivesse um salário fixo, um prolabore fixo na sua empresa. Depois, nós pegamos tudo que eu já comentei aqui com vocês, né? Pegamos as vendas, pegamos todos os custos, todas as despesas, mensuramos para eles e verificamos, né, como é que estava o resultado. E vou te dizer, era uma empresa que estava com dívida bancária, que já estava com protestos, com dívida com a agiota. E o que nós fizemos? Em 90 dias, a gente conseguiu, só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos renegociar com o banco, nós conseguimos quitar todos os protestos, nós quitamos o agiota e eles começaram a adquirir crédito no mercado. E um pouquinho mais, em 5 meses, eles já tinham até trocado de pavilhão, pego um pavilhão maior para que eles pudessem trabalhar, estavam com um outro carro. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que, às vezes, uma pequena mudança, ela pode trazer um resultado tão grande, tirar um estresse tão grande da cabeça de vocês, que vale a pena, sabe? Esse 30 minutinhos aí que você despende, às vezes, na semana, vale a pena. Em 2007 para 2008, eu fazia contabilidade, né? E eu fui apresentada ao DRE. O que é, né? Demonstrativo do resultado do exercício. É uma ferramenta que, através dela, você descobre se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. Eu ainda não atuava com gestão de negócios, né? Mas eu já, por vontade própria, comecei a fazer isso na empresa onde eu trabalhava. Por quê? Porque eu tinha um contador na empresa muito fera, então ele me auxiliava. E daí eu fui fazendo esse levantamento e verificando, nossa, que legal, a empresa tá dando lucro, né? E através dessa ferramenta a gente conseguia até identificar, ó, a gente tem que vender mais para esse tipo de cliente, porque esse tipo de cliente nos gera uma receita maior. E assim nós íamos aumentando a lucratividade da empresa. Por quê? Porque através do DRE nós conseguimos visualizar onde nós estávamos lucrando, onde estava tendo um consumo maior de recursos, né? As despesas, né? Os custos, onde estavam altos para ir cortando e reduzindo. E em 2015, quando eu montei a minha empresa, né, de fato, eu já iniciei com esse plano. Então eu já iniciei a empresa fazendo esse DRE que eu trouxe aqui para vocês, né? Porque através dele é que a gente foi crescendo e ampliando. Só para trazer rapidamente, no primeiro mês da empresa nós tivemos um faturamento de R$272. E a gente chegou a esse faturamento a R$1 milhão mês. E com uma lucratividade alta, né? Sabendo que tratava-se de uma indústria onde a margem líquida, né? O lucro líquido do negócio acaba sendo mais reduzido. E devido ao nosso cuidado com cada custo, com cada despesa, sabendo efetivamente quanto que a empresa gerava de lucro, foi que nós conseguimos dar esse salto, tanto no faturamento quanto no lucro mesmo que a empresa gerava. Sabe que foi através dessa ferramenta também, né, que nós visualizamos na nossa empresa. A gente precisava investir em maquinário para poder aumentar a produção, para poder reduzir o nosso custo fixo, né? Devido quando tu aumenta teu volume produtivo com o mesmo custo fixo, tu dilui o teu custo, fazendo com que a tua margem de lucro aumente, né? Então, através desse DRE, nós visualizamos que a gente conseguia fazer empréstimo, que valeria, naquele caso, fazer empréstimo para adquirir esse maquinário. Então,
Possivelmente, assim como você, né, eu também tive que adquirir empréstimo no começo para pagar folha de pagamento, porque o nosso faturamento não dava para pagar folha de pagamento. Eu adquiri empréstimo para fazer investimento em maquinário. Só que eu tinha uma ferramenta que me entregava os meus custos, as minhas despesas e tudo aquilo que eu ia conseguir gerar de lucro através desse empréstimo. Então chegou um momento da vida da empresa onde nós quitamos absolutamente todos os empréstimos e a empresa passou a se investir reinvestir através do seu próprio capital, né? Sem precisar pegar capital de terceiros. E assim nós fomos crescendo, ampliando e fazendo investimentos efetivos, sabe? E para vocês verem, né? Este é o principal indicador que nós utilizamos hoje em todos os nossos clientes. E através dele, nós já multiplicamos muitos resultados. E mesmo entendendo tudo isso que eu trouxe aqui para você, você pode estar pensando, mas Mariane, eu não tenho esse tempo disponível, eu não tenho essa aptidão por trabalhar com planilha e tudo mais. E você também pode se perguntar, né? Eu não tenho todos os custos detalhados. Eu entendo, né? Eu entendo essa situação e eu sei que para começar parece um baque, parece ser difícil. Mas o que eu te aconselho? Começa com um caderno, vai colocando aquilo que é visível para você. Vou dar uma dica, muita gente não inclui no custo o frete de compra da matéria-prima ou do seu material, então isso é essencial também, não esqueça de incluir o custo de frete com aquisição de matéria-prima e lá nas suas despesas também não esqueça de incluir o custo de frete sobre as vendas, quando você paga o frete para mandar a mercadoria para o seu cliente. Tá? Isso é muito importante. O que eu quero dizer, né? Eu entendo a sua situação. Por quê? Porque eu acompanho empresários que já estão exaustos, que já não têm mais esperança, que estão com noites mal dormidas, que não conseguem dar atenção para os seus familiares, para sua esposa, para os seus filhos. E eu entendo que isso realmente não é fácil. Só que o que eu quero te dizer é que não é questão de tempo, é questão de sobrevivência, é questão de buscar paz para sua família, para sua empresa, para sua vida. Você não precisa ser contador, não precisa ter formação para fazer esse levantamento. Basta você dedicar uns minutinhos do seu dia, da sua semana, para ir colocando item a item, não esquecendo de colocar tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai. A gente precisa considerar absolutamente tudo. Então, coloque tudo aquilo que você vê. E o que não vê, vai chegar um momento que você vai pagar e vai lembrar, opa, esse item aqui não estava lá na minha conta, vou incluir ele lá no meu DRE. E vocês podem verificar, né? Isso pode pesquisar na internet, pode verificar com amigos empresários. Empresa que controla seus números, que conhece cada detalhe, que acompanha se a sua empresa dá lucro ou prejuízo, ela sobe de patamar mais rapidamente. E empresas que não têm esse controle, que dirige um carro sem farol, né? Essa é uma expressão muito utilizada, elas vivem na corda bamba. Elas vivem na corda bamba, vivem estressado, não sabem o dia de amanhã. Muitas vezes estão vendendo o almoço para pagar a janta. E assim, né? Se você optar por não mudar, a sua ansiedade ela só vai aumentar, o seu estresse vai aumentar. Quanto maior o estresse, menor a tua visão, né? Porque muitas vezes quem vê de fora consegue analisar o teu caso, enxergar uma saída, mas tu como tu já estás ali dentro, acaba que tu não consegue mais ver saída. E se você quiser mudar através disso que eu estou te entregando, é um pontapé inicial para você vislumbrar o lucro, né? Aquele que tu tanto almeja para tua empresa. E o inverso disso é você aprender por meio da dor, é passando o trabalho que eu também já passei. A diferença é que aqui eu tô te mostrando o passo a passo para você corrigir a sua rota. Gente, e uma coisa muito importante, tá? Não ficar se baseando apenas no seu extrato bancário. Isso é a maior armadilha do mundo, porque hoje você tem dinheiro, amanhã não tem.
Então, não se baseia no seu extrato bancário. Outra coisa que eu digo para você não fazer é misturar as contas particulares com as contas da empresa. Quando você mistura essas contas, fica impossível você definir, você enxergar o verdadeiro lucro da sua empresa. E nunca ignore as pequenas sangrias, sabe? Hoje o cliente não me pagou. Não ignore, porque a inadimplência também pode fazer um negócio quebrar. E eu quero te apresentar o jeito certo de fazer isso. Então, primeiramente, o que a gente faz? Anote tudo que entra e tudo que sai. O que é isso, Mari? Tu vai anotar todas as tuas compras, sejam elas compra de material de IPI, uso e consumo, escritório, matéria-prima, absolutamente tudo que você compra. E anote também tudo aquilo que você vende, nem que seja num bloquinho simples, mas anote tudo aquilo que você vende para ter um controle. O que eu aconselho? Nas suas entradas ali, quando você for fazer o seu DRE, considere todas as compras, considere folha de pagamento, considere 13º e férias, né? Eu sei que você paga uma vez no ano, mas o que é o correto? Dividir por 12 meses e fazer a apuração mês a mês. Então, mês a mês, você vai lá e lança 13º e férias. FGTS, absolutamente todos os impostos. Mais um detalhe. Então, Mari, como é que eu vou lançar? Exemplo, a sua empresa é do Simples Nacional. E no mês de setembro você faturou 200 mil. Você vai fechar o resultado do mês de setembro. Como é que você vai fazer? Você vai considerar o imposto pago no mês de outubro. Por quê? Porque o Simples Nacional que você vai pagar no mês de outubro se refere àquilo que você faturou no mês de setembro. E isso também serve para folha de pagamento, para comissões, né? Você efetuou a venda no mês de setembro e gerou comissão para o representante. A comissão que você vai pagar no mês de outubro, que se refere a essa venda, vai estar computada ali no seu DRE. E assim, nem que seja 15 minutinhos por dia ou uma horinha na semana, vá lá, faça essa anotação, coloque item a item, não deixe passar nada e faça essa apuração de forma mensal. Isso vai te trazer mais sossego, vai te tirar desse sufoco, desse caos financeiro que você acaba vivendo. E outra coisa muito importante, né, gente, que a gente falou no início desse vídeo. Separa, não olhe o seu caixa da mesma forma que você olha para o seu lucro. Eles são informações distintas. Você ter caixa não significa que está tendo lucro no dia de hoje, e você ter lucro não significa que você vai ter caixa no dia de hoje. Um outro detalhe que eu trago para você é: identifique, né? Será que esse gasto é necessário mesmo? Eu estava em atendimento, né? E um cliente estava usando uma sala comercial. Na verdade, era alugada, porém não era utilizada aquela sala. Então, eu identifiquei, né, que aquele poderia ser devolvido àquele local. Por quê? Porque era um custo, eles estavam num prejuízo altíssimo, eles estavam, além do prejuízo, com desencaixe financeiro altíssimo. Então, o que nós fizemos? Sugerimos a devolução daquela sala para que aquele custo fosse cortado. Então, analise. Essa despesa, será que eu preciso comprar isso mesmo? Será que eu preciso disso agora? Será que dá para segurar mais um pouco? Então, é importante você olhar com esse cuidado para esses itens, sabe? Aí você vai me dizer, mas eu não tenho todos esses custos. Comece pelo que mais impacta na sua empresa. Folha de pagamento, o aluguel, né? Aquelas despesas que estão bem claras ali na sua frente. Comece por elas, porque é melhor ter parcial do que não ter nada. Porque com ele parcial você vai corrigindo a rota, você vai incluindo, cada mês você vai incluindo um que ficou faltando, vai incluindo uma informação que não estava no mês anterior. E quando você vê, você tá com os dados todos na sua mão. E uma coisa eu vou dizer, tudo aquilo que você mede, tudo aquilo que é medido, a gente consegue projetar e crescer. E tudo aquilo que a gente não mede, não tem como a gente ter uma projeção, um planejamento de crescimento. Então nós teremos
as suas vendas, a gente deduz os seus custos fixos e variáveis, a gente deduz as suas despesas, a gente deduz o seu prolabore e feito tudo isso lá embaixo vai dar se você está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. E um ponto muito importante é que às vezes você vai verificar, meu Deus, a minha empresa está dando prejuízo, o que eu faço para ter lucro? Muitas vezes você vai precisar aumentar a venda. Porém, aumentar a venda não é sinônimo de lucro. Por quê? Porque você precisa analisar e ajustar a sua precificação. Que vai ser um outro episódio que eu vou trazer aqui de vídeo para vocês sobre precificação, né? Para você aprender detalhadamente como você faz, você cria o valor, o preço do seu produto de maneira correta, de modo que te traga lucro, né? Então, aumentar as vendas, né, é um passo para a sua empresa gerar lucro. Cortar esses custos que eu falei que muitas vezes são até desnecessários, então ir cortando custos desnecessários. Isso também vai proporcionar, né, vai facilitar com que a sua empresa gere lucro. E uma terceira questão é que quando você tem um bom vendedor, quando você possui uma equipe forte de vendas, você consegue melhorar a sua margem, porque você consegue agregar valor ao seu produto. E para isso é importante também que o seu vendedor tenha propriedade e conhecimento daquilo que ele está vendendo. Então, né, para recapitular, hoje vocês puderam verificar aqui como você faz para apurar verdadeiramente o lucro da sua empresa. E eu creio que isso tenha sido um grande divisor de águas, né? Porque é meio que um farol que a gente acende para nossa empresa. E que também contribui para a gente sair daquele modo sobrevivência, porque nenhum empresário, empreendedor que batalha, que luta tanto, merece viver no modo sobrevivência. E aí, o que você me diz? Entendeu a diferença entre faturamento, lucro e caixa? Se você gostou desse conteúdo, curte, né? Curta aqui para mim, compartilha com alguém que possa estar precisando, né, visualizar os seus números e sair desse modo sobrevivência. E se inscreve aqui no meu canal que eu vou trazer muito mais conteúdos aí para vocês nesse sentido de crescimento, de sair do caos financeiro, de como fazer, tá bem? Um beijo!